Se falar com as suas finanças é uma verdade de aliança, então por que tantos ainda lutam? Por que é que o povo da igreja ora dia e noite e ainda vive sob intensa pressão financeira? Por que é que eles são dizimistas? Eles ofertam, eles amam a Deus e mesmo assim vivem na escassez. Eu lhes digo nesta noite, a maioria dos crentes luta com as finanças, porque nunca lida com as barreiras do medo, do silêncio e dos hábitos de oração incorretos. Tiago 4:2 diz: Nada tendes, porque não pedis. Mas eu vou lhes mostrar algo mais profundo. Muitos pedem, mas pedem de forma errada. Eles pedem com medo, pedem como mendigos, pedem como se Deus ainda não tivesse providenciado. E Provérbios 18:21 declara: A morte e a vida estão no poder da língua. Assim, enquanto oram com os lábios, eles anulam a oração com as suas palavras logo depois. Eles dizem: Senhor, a bem comi. E logo se voltam para um amigo e dizem: Eu não sei como vou sobreviver este mês. Eles dizem: Senhor, provê. E então suspiram. Tudo está piorando. Amados, isso é duplo discurso. Isso é fé na oração, mas medo na conversação. E o medo na conversação estrangulará a fé na oração. Eu conheci um homem que me disse: Eu dízimo, eu oferto, eu oro, mas nada muda. Eu lhe perguntei: O que você diz quando chegam as contas? Ele baixou a cabeça e admitiu: Eu sempre digo: Eu nunca vou conseguir me recuperar. Isto é demais. E eu disse: Aí está o seu problema. Os seus decretos estão cancelando as suas orações. Você está semeando a semente com uma mão e a desenterrando com a outra. Você deve alinhar a sua língua com a sua oração. Você não pode implorar a Deus por ajuda e depois amaldiçoar a sua própria colheita. Ele foi para casa, mudou as suas palavras e começou a decretar em vez de reclamar. Em meses, ele testemunhou. As portas se abriram, o aumento veio. Tudo porque eu parei de desenterrar a minha própria semente. Digam isto comigo: eu alinho as minhas palavras com a fé, eu não cancelo as minhas orações. Eu decreto a abundância. Eu decreto o transbordo. A minha língua concorda com a aliança. Glória a Deus. Outra barreira que mantém os crentes em luta é o silêncio. Demasiados santos nunca abrem a boca. Eles pensam que a esperança silenciosa mudará as suas finanças. Eles ficam quietos, esperando que Deus simplesmente veja a sua necessidade e derrame a provisão. Mas Romanos 10:10 diz que com a boca se faz confissão para a salvação. Se a confissão traz salvação, a confissão também traz provisão. A salvação e a provisão vêm da mesma forma, através da fala. A fé deve ser falada para ser eficaz. A fé silenciosa é fé aleijada. Crentes silenciosos permanecem presos. Eu me lembro de uma mulher que me disse: Eu apenas oro silenciosamente no meu coração. Eu lhe disse: Irmã, as montanhas não se movem por pensamentos silenciosos. As montanhas movem-se quando você diz. Ela começou a abrir a boca, decretando sobre as suas contas, ordenando que as finanças viessem, e ela voltou a chorar de alegria, dizendo: Eu nunca soube quanta autoridade havia na minha boca, até que comecei a falar em voz alta. Amados, não permitam que o diabo o silencie. Ele sabe que se vocês abrirem a boca, as suas cadeias se quebram. Digam comigo, ousadamente: Eu não sou silencioso. Eu falo com autoridade. Eu decreto com ousadia. As finanças obedecem à minha voz. Glória a Deus. Uma terceira barreira são os hábitos de oração incorretos. Muitos oram como mendigos, em vez de herdeiros. Eles clamam: Senhor, por favor, me dê algo. Mas, amados, vocês não são mendigos. Vocês são herdeiros do reino. Vocês são amados. Vocês são justos. Vocês são redimidos. A palavra diz em Gálatas 4:7: Assim que já não és mais servo, mas filho. E, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Isso significa que você não ora como um escravo. Você decreta como um herdeiro. Mendigos esperam migalhas. Herdeiros esperam herança. Eu conheci um irmão que orava constantemente, mas sempre terminava com: Se for da tua vontade, Senhor, me dê apenas um pouco para eu sobreviver. Isso não é oração de aliança. Isso é mendicância religiosa. A aliança já lhe diz qual é a vontade dele. Riquezas e bens haverá na sua casa. A aliança já lhe diz qual é a vontade dele. Tereis toda a suficiência em todas as coisas. A aliança já lhe diz qual é a vontade dele. Emprestarás e não tomarás emprestado. Por que pedir timidamente por migalhas, quando a aliança promete uma mesa posta com fartura? Eu disse a esse irmão: Pare de mendigar, comece a declarar. Ele começou a decretar: Eu sou um herdeiro. As finanças fluem para mim. O transbordo pertence a mim. E os testemunhos o seguiram rapidamente. Amados,
Hábitos de oração incorretos mantêm-nos pobres. Decretos corretos libertam a abundância. Digam agora: eu não sou um mendigo, eu sou um herdeiro. Eu não peço migalhas. Eu decreto a provisão da aliança. O transbordo pertence a mim. Glória a Deus. Aleluia. O medo é uma barreira que sussurra. E se nada acontecer? E se você falar e nada mudar? E se você decretar e as contas continuarem a acumular-se? O medo tenta calar-nos antes que a fé possa sequer surgir. Mas 2 Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de força, e de amor, e de moderação somente. Isso significa que o medo não é a sua herança. Poder, amor e somente são. E quando você abre a sua boca em fé, o medo tem que se curvar. Eu ouvi um testemunho de um homem que estava aterrorizado com a ideia de perder a sua casa. Todos os dias, ele repetia: eu não vou conseguir manter, eu vou perdê-la. O medo o mantinha preso. Mas numa noite, ele ouviu um ensino sobre decretar. Ele parou na sua sala de estar e disse: eu não vou perder esta casa. Medo, você se curva. Finanças, vocês veem, a partir daquela noite, algo mudou. Em meses, ele não apenas manteve a casa, mas pagou grandes porções da dívida. Ele disse: o medo se curvou quando eu falei a aliança. Digam isto agora com ousadia. Eu rejeito o medo. Eu falo o poder. Eu falo o amor. Eu falo a semente. As finanças me obedecem. O transbordo pertence a mim. Glória a Deus. Aleluia. Amados, é por isso que tantos crentes lutam com as finanças. Eles deixam o medo dominar a boca. Eles permanecem silenciosos quando deviam estar a decretar. Eles oram como mendigos quando deviam decretar como herdeiros. Eles anulam as suas orações com conversas negativas. Mas hoje, essas barreiras estão expostas e quebradas. Hoje, vocês estão a entrar na autoridade da aliança. Levantem as mãos e agradeçam-lhe agora. Deus, eu te agradeço. Eu não sou silencioso. Eu sou ousado. Eu te agradeço. Eu não sou um mendigo. Eu sou um herdeiro. Eu te agradeço. Eu não estou preso pelo medo. Eu estou cheio de poder, amor e somente. Eu te agradeço. Eu não cancelo as minhas orações com a incredulidade. Eu te agradeço. A minha língua fala a vida. A minha boca decreta a aliança. E as minhas finanças obedecem às minhas palavras. Glória a Deus. Aleluia. Amados, isto é fé sobre finanças. É por isso que a maioria luta e é assim que vocês se libertam. Vocês recusam o silêncio. Vocês rejeitam o medo. Vocês abandonam a mendicância. Vocês alinham a vossa língua com a aliança. E quando vocês falam, o céu responde. Os anjos movem-se e as finanças fluem. Isso é aliança. Isso é a vossa herança. Esse é o vosso decreto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, agora estamos a entrar na parte desta mensagem em que a fé se torna muito prática. Estabelecemos a fundação de que você deve falar com as suas finanças, expusemos por que tantos crentes lutam com o silêncio, o medo e as orações erradas. Mas hoje, eu quero lhes mostrar como direcionar o seu decreto para montanhas financeiras específicas. Porque Jó 22:28 diz: tu também decretarás uma coisa, e ela te será firme. Reparem que não diz apenas alguma coisa, diz uma coisa. Isso significa que o seu decreto deve ser específico. Não digam apenas: Senhor, abençoa-me de alguma forma. Não, apontem a vossa autoridade para a própria dívida que vos encara. Falem com hipotecas, falem com empréstimos, falem com cartões de crédito, falem com contas médicas. Hoje vamos confrontar estes um por um e ordenar que se curvem à aliança. Vamos começar com as hipotecas. Para muitos, esta é a maior corrente. Mês após mês, ano após ano, parece interminável. Mas Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Isso inclui a sua casa. E Deuteronômio 2:8 e 12 diz: emprestarás a muitas nações, mas tu não tomarás emprestado. Isso significa que a herança da aliança é posse, não escravidão. Lembro-me de uma família que começou a colocar as mãos na sua declaração de hipoteca. Todas as noites, eles não choravam, não se preocupavam. Eles decretavam: esta casa pertence a Deus. Somos credores, não devedores. Dentro de poucos anos, rendimentos inesperados, aumentos e até uma herança surgiram para liquidar o que era suposto levar décadas. Eles levantaram-se a gritar: o muro da dívida caiu como Jericó. Amados, a sua casa pertence à aliança. Agora, digam comigo: Deus, eu te agradeço. Esta casa pertence a ti. Hipoteca, tu estás paga por inteiro. Dívida, tu te curvas à aliança. Eu vivo em liberdade.
não em escravidão. Glória a Deus. Agora, falemos dos empréstimos. Empréstimos estudantis, empréstimos de carro, empréstimos de negócios. Eles gritam escravidão. Mas Romanos 13:8 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor uns aos outros. Esse é o seu decreto de aliança. Você não vive acorrentado aos credores. Você vive como alguém que não deve nada, exceto amor. Recordo-me de uma jovem sobrecarregada com empréstimos estudantis. Todas as noites ela punha as mãos nas suas declarações, decretando: eu não devo nada a ninguém, exceto amor. Estes empréstimos servem-se à aliança. Em 3 anos, um programa de perdão que ela nunca esperou anulou o seu saldo. Ela disse que foi como se o céu tivesse empurrado a papelada a meu favor. Amados, Deus pode fazer o mesmo por vocês. Digam isto agora com ousadia: Deus, eu te agradeço. Empréstimos, vocês estão apagados. Dívida estudantil, tu desapareces. Empréstimos de negócios, vocês estão liquidados. Empréstimos de carro, vocês estão cancelados. Eu não devo nada a ninguém, exceto amor. Aleluia. Agora, ouçam-me. Cartões de crédito são outra corrente pesada. Os juros crescem, os saldos sobem e as pessoas sentem-se presas. Mas Colossenses 2:14 declara: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na sua cruz. Essa cédula inclui cada extrato de crédito que carrega o seu nome. Quando você decreta, você apaga a escrita do inimigo e faz cumprir a lei da aliança. Conheci um homem uma vez enterrado em milhares de reais de dívida de cartão de crédito. Ele pegou em todos os extratos, colocou-os diante de Deus e declarou: isto está apagado pela cruz. Em 2 anos, perdão e acordos apagaram quase tudo. Ele testemunhou: a cruz cancelou o que eu não conseguia. Amados, a sua dívida de crédito, ouça a aliança. Digam agora: dívida de cartão de crédito, tu estás apagada. Saldos, vocês encolhem. Juros, vocês desaparecem. Extratos, vocês estão cancelados. A cruz me libertou. Glória a Deus. E depois, as contas médicas, as mais dolorosas, porque estão ligadas à doença e à tristeza. Mas Isaías 53:5 diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Se a cura é sua, a dívida ligada à doença não tem direito legal. A cura cancela a doença e a aliança cancela a sua dívida. Uma família, uma vez esmagada por contas médicas, começou a decretar Isaías 53:5 e Colossenses 2:14 sobre os seus saldos. Em meses, o hospital perdoou mais de 40 mil reais. Eles disseram: a cura veio para os nossos corpos, e a cura veio para as nossas finanças. Amados, a doença não conseguiu ficar, e a sua dívida também não. Digam isto comigo: contas médicas, vocês estão canceladas. A cura é minha, a provisão é minha, a liberdade é minha, o transbordo é meu. Agora, ouçam com atenção. Quando falarem com as vossas dívidas, não parem no zero. Demasiados cometem o erro de parar quando os saldos desaparecem. Mas Deus não é o Deus do apenas o suficiente. Ele é o Deus do mais que suficiente. 2 Reis 4 fala do azeite da viúva. O profeta disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e vive tu e teus filhos do resto. Vocês perceberam? Pagar a dívida e viver do resto. Glória a Deus. Isso significa que Deus não apenas cancela, Ele multiplica. Ele não apenas apaga, Ele transborda. Lembro-me de um casal que declarava isto todas as noites: nós não vamos parar no zero, nós vamos viver do resto. E eles testemunharam que depois que as suas dívidas desapareceram, a abundância permaneceu. Eles tinham excedente, poupanças e o suficiente para abençoar os outros. Eles gritaram: Deus não parou no vazio. Ele nos deu transbordo. Amados, não se contentem com o zero. Pressionem para a abundância. Digam ousadamente: eu decreto que as minhas dívidas estão canceladas e eu vivo do resto. Eu decreto excedente. Eu decreto celeiros cheios. Eu decreto cálices transbordando. Eu decreto transbordo. Agora, e não se esqueçam, a ação de graças sela o decreto. Filipenses 4:6 diz: com ações de graças, sejam os vossos pedidos notificados a Deus. Então, levantem a vossa voz e agradeçam-lhe. Deus, eu te agradeço. A minha hipoteca está paga. Eu te agradeço. Os meus empréstimos estão apagados. Eu te agradeço. Os meus cartões de crédito estão cancelados. Eu te agradeço. As minhas contas médicas estão perdoadas. Eu te agradeço. As minhas dívidas desapareceram. Eu te agradeço. O transbordo é meu. Glória a Deus. Está feito. Amados,
Este é o poder de decretar especificamente. Hipotecas curvem-se, empréstimos desaparecem, cartões de crédito são apagados, contas médicas são perdoadas e, além do zero, o transbordo flui. Isso é aliança. Essa é a sua herança. Isso é fé sobre finanças. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, falamos com hipotecas, empréstimos, cartões de crédito e contas médicas. E vimos pelo decreto da aliança que eles se curvam à palavra de Deus. Mas deixem-me dizer-lhes algo hoje que vai agitar o vosso espírito. Deus nunca para no zero. Deus nunca para no vazio. Deus nunca para no apenas o suficiente. A aliança não é sobre sobrevivência, é sobre abundância. A promessa não é sobre viver à rasca, é sobre transbordo. Demasiados do povo de Deus param quando a dívida se vai. Quando o saldo é limpo, quando as contas estão pagas, eles pensam que essa é a linha de chegada. Mas, amados, esse é apenas o ponto de partida. O plano de Deus não é apenas cancelar a vossa dívida, é trazer-vos para o transbordo, para celeiros cheios, para cálices transbordando, para mesas postas na presença dos vossos inimigos. João 10:10 diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, abundantemente. Não um fio, não um gotejo, não a rasca, mas abundantemente. Essa é a linguagem da aliança. Essa é a identidade da aliança. E, no entanto, muitos crentes nunca entram nisso porque param no zero. Eles gritam quando as contas se vão, mas nunca decretam os celeiros cheios. Eles celebram quando a pressão se levanta, mas nunca decretam o transbordo. Amados, não fiquem aquém do melhor de Deus. Digam isto comigo: eu não paro no zero. Eu não paro no vazio. Eu pressiono para a abundância. Eu decreto o transbordo. Provérbios 3:10 diz: E se encherão os teus celeiros com fartura, e transbordarão os teus lagares de vinho novo. Isso não é apenas liberdade da dívida. Isso é celeiros cheios. Isso é lagares a transbordar. Isso é viver em transbordo. Glória a Deus. Eu conheci um fazendeiro que levou essa escritura literalmente. Ele entrava no seu celeiro, punha as mãos nas paredes e decretava: Deus, eu te agradeço. Celeiros cheios com fartura, lagares a transbordar com vinho novo. Numa estação, a sua colheita duplicou. As suas dívidas caíram, mas além disso, os seus armazéns transbordaram. Ele levantou-se na igreja com lágrimas a correr pelo rosto e disse: A palavra encheu os meus celeiros. Amados, os vossos celeiros, as vossas contas, as vossas poupanças, os vossos recursos não são para ficarem vazios. Eles são para serem cheios com fartura. Digam ousadamente: os meus celeiros estão cheios com fartura. Os meus lagares estão a transbordar com transbordo. A escassez parte, a abundância permanece. Salmo 23:5 pinta o mesmo quadro. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Glória a Deus. O meu cálice transborda. Não meio cheio, não apenas o suficiente, transbordando. Essa é a visão da aliança. Essa é a promessa de abundância. Deus não apenas derrama até que o cálice esteja cheio. Ele continua a derramar até que derrame. Ele põe uma mesa na cara dos vossos inimigos. Isso significa que aqueles mesmos que pensaram que vocês ficariam na bancarrota, as mesmas forças que tentaram mantê-los presos, terão de assistir enquanto a vossa mesa está posta e o vosso cálice transborda. Lembro-me de uma mulher que tomou esta escritura como o seu decreto. Todas as manhãs, ela dizia: Deus, eu te agradeço, o meu cálice transborda. Ela era uma mãe solteira esmagada pela dívida, sempre atrasada, mas ela recusou parar no zero. Ela continuou a declarar o transbordo. Dentro de um ano, as suas dívidas tinham desaparecido. O seu trabalho duplicou o seu rendimento, e ela tinha poupanças pela primeira vez na sua vida. Ela disse-me: Deus não apenas encheu o meu cálice, Ele fê-lo transbordar. Glória a Deus. Digam isto agora mesmo: o meu cálice transborda. A minha mesa está posta. As minhas dívidas desapareceram. O meu transbordo está aqui. E eu lhes digo outra verdade: o transbordo de Deus não é apenas para vocês, é para toda boa obra. 2 Coríntios 9:8 diz: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Vocês ouviram isso? Toda a suficiência em todas as coisas, abundando para toda boa obra. Isso significa que vocês não são chamados a ter apenas o suficiente para si próprios. Vocês são chamados a ter tanto que transbordam para os outros. Vocês são chamados a alimentar o faminto, vestir
o pobre, abençoar a viúva, apoiar o evangelho, financiar o reino. O transbordo não é egoísta, é propósito de aliança. Eu conheci um empresário que mudou as suas orações de Senhor. Apenas supre as minhas necessidades para Senhor. Permite-me abundar para toda boa obra. Ele começou a semear em missões, a abençoar os pobres, a apoiar a sua igreja. E ele testemunhou: quanto mais eu semeava, mais transbordo vinha. Quanto mais transbordo vinha, mais eu semeava. Amados, esse é o ciclo da aliança. Transbordo para toda boa obra. Digam agora: eu tenho toda a suficiência em todas as coisas. Eu abundo para toda boa obra. O meu transbordo abençoa os outros. Glória a Deus. E não se esqueçam de Efésios 13:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, excedendo abundantemente, do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera, excedendo abundantemente, acima de tudo. Isso significa que vocês nem sequer conseguem imaginar o nível de transbordo que Deus pretende. Vocês podem pensar em milhares, mas Ele pensa em milhões. Vocês podem pensar num córrego, mas Ele pensa em rios. Vocês podem pensar em apenas o suficiente para sobreviver, mas Ele pensa em excedendo abundantemente. Um irmão disse-me uma vez: eu não quero pedir demais. Não quero ser ganancioso. Eu disse: irmão, você não pode pedir mais do que Deus. Você não pode superar a sua abundância. Ele é o Deus do excedendo abundantemente. Aquele irmão começou a decretar Efésios 3:20 diariamente. Dentro de 2 anos, o seu rendimento multiplicou-se, para além do que ele alguma vez poderia ter pensado. Ele gritou: a abundância de Deus superou a minha imaginação. Digam isto comigo: excedendo abundantemente é meu. Acima de tudo o que peço ou penso é meu. O transbordo é meu. Amados, transbordo é aliança. São celeiros cheios, são cálices transbordando, são lagares a arrebentar, é excedendo abundantemente. São rios no deserto, são mesas postas. Não parem no zero, não se contentem com o vazio. Não acampem no apenas o suficiente, entrem no transbordo, levantem as mãos e selam isto com ações de graças. Deus, eu te agradeço que os celeiros estão cheios, os cálices estão a transbordar, os lagares estão a arrebentar, as mesas estão postas e os rios estão a fluir. Eu te agradeço que excedendo abundantemente é meu. Eu te agradeço. O transbordo pertence a mim, agora. Glória a Deus, para sempre. Amados, este é o princípio da aliança. Vocês não param na liberdade da dívida. Vocês pressionam para o transbordo. Vocês não param no zero. Vocês decretam celeiros cheios. Vocês não param na sobrevivência. Vocês decretam o excedente. O transbordo é a vossa herança. A abundância é a vossa porção. E hoje vocês entram nela por decreto. Aleluia. Glória a Deus. Amados, decretamos contra a dívida. Falamos com as contas e pressionamos para além do zero, rumo ao transbordo. Mas há outra batalha que devemos lutar no espírito, se quisermos realmente andar na provisão da aliança. Hoje vamos confrontar o medo, a vergonha e a maldição da pobreza. Eu vos digo uma coisa: estas 3 são correntes silenciosas. Elas não aparecem no papel como uma conta ou um extrato, mas elas pesam sobre corações e famílias. Elas sussurram à noite, elas assombram gerações. Elas dizem: você nunca será livre, você sempre lutará. Você não merece abundância. Mas ouçam-me agora: medo, vergonha e pobreza não são aliança, elas são escravidão. E hoje, por decreto, elas estão quebradas. Romanos 8:15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Vocês ouviram? Vocês não receberam o medo. Medo de não conseguir. Medo das contas a aumentar. Medo de desperro. Medo de falência. Esse medo não é de Deus. Essa medo não é a sua herança. A sua herança é liberdade, poder, confiança e paz. Lembro-me de um homem que disse: eu nem consigo abrir o meu correio, de tanto medo que é outra conta. O medo paralisou-o. Ele parou de crer, parou de orar, parou de semear. Mas uma noite, ele se levantou e disse: basta de medo. Eu não recebi o espírito de escravidão para o temor. Ele começou a decretar isso diariamente. E, amados, algo mudou. Antes que uma única conta fosse paga, o seu coração estava livre. Antes que as suas contas bancárias mudassem, a sua voz ficou forte. E quando o medo saiu, a fé se levantou. Logo as dívidas começaram a cair, as oportunidades se abriram e a abundância veio. Ele me disse: o medo quebrou-se antes
que as finanças se quebrassem. Glória a Deus. Digam isto comigo. Eu não recebi o medo. Eu ando em liberdade. Eu ando em fé. Eu ando na provisão da aliança. Agora, lidemos com a vergonha. A vergonha é sutil. A vergonha diz que você é um fracasso. Você nunca se recuperará. Olhe para os seus erros. Olhe para o seu passado. A vergonha mantém você curvado, silencioso e derrotado. Mas Isaías 61:7 diz: em lugar da vossa vergonha, tereis o dobro, e em lugar da afronta, exultareis na vossa porção. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão alegria eterna, dobro pela vossa vergonha. Isso significa que, cada vez que a vergonha lhe disse que estava acabado, Deus promete dobro. Cada vez que a vergonha sussurrou escassez, Deus promete dupla abundância. Cada vez que a vergonha apontou para os seus fracassos, Deus aponta para a aliança e diz: dobro. Eu conheci uma mulher que pediu falência. A vergonha a esmagava. Ela me disse que nem conseguia olhar as pessoas nos olhos na igreja. Mas ela agarrou-se a Isaías 61:7 e começou a decretar: pela minha vergonha, eu terei o dobro. Ela orava isso todas as manhãs e todas as noites. Em poucos anos, o seu rendimento duplicou. O seu negócio duplicou. E ela se levantou na sua congregação, testemunhando: Deus me deu o dobro pela minha vergonha. Amados, se Ele fez por ela, Ele fará por vocês. Digam agora, com ousadia: pela minha vergonha, eu recebo o dobro. Pela minha confusão, eu recebo a alegria. Pelo meu passado, eu recebo o aumento. O dobro é meu agora. Agora, quebremos a maldição da pobreza. A pobreza não é apenas falta de dinheiro. A pobreza é um espírito. A pobreza é um ciclo geracional. A glória a Deus. Aleluia. Amados, estabelecemos a fundação de que as suas finanças devem ouvir a sua voz. Vimos que a palavra de Deus lhe dá autoridade para falar. A pobreza e não para mendigar. É uma mentalidade que diz, para decretar. É assim e não para reclamar. É assim mas agora sempre será. É fundamental. Mas Gálatas 3:13 algo que mantém tantos crentes presos Cristo e quebrados. Nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, pela fé, a pobreza faz parte da maldição. E se você está resgatado da maldição, você está resgatado da pobreza. Você não é amaldiçoado. Você é abençoado. A bênção de Abraão está sobre você. A aliança de Abraão incluía prata, ouro, gado, terra, abundância. Essa bênção é sua. Certa vez, encontrei um homem que disse: todas as gerações da minha família foram pobres. Meu pai foi pobre, meu avô foi pobre, eu sempre serei pobre. Eu olhei-o nos olhos e disse: a maldição acaba com você. A bênção começa com você. Ele começou a decretar Gálatas 3:13 todas as noites. Eu estou resgatado da maldição da pobreza. A bênção de Abraão é minha. E, amados, em pouco tempo, ele rompeu. Um novo emprego veio, novas oportunidades se abriram. E ele gritou: a pobreza saiu da minha linhagem no dia em que parei de concordar com ela. Digam isto comigo agora mesmo: pobreza, tu és uma maldição. E eu estou resgatado da maldição. A bênção de Abraão está sobre mim. Riquezas e bens estão na minha casa. Glória a Deus. Aleluia. Agora, ouçam-me. Amados, medo, vergonha e pobreza são fortalezas espirituais. Mas a sua boca é a arma que as derruba. Elas vivem no silêncio, mas morrem sob o decreto. Elas prosperam no medo, mas colapsam sob a fé. Elas sussurram mentiras, mas a palavra fala a verdade. E a verdade é esta: você não está preso, você está livre. Você não é amaldiçoado, você é abençoado. Você não é um mendigo, você é um herdeiro. Você não é esquecido, você é favorecido. Digam isto comigo ousadamente: eu sou um herdeiro do reino. Eu sou amado, eu sou justo, eu sou redimido. Eu sou livre do medo. Eu sou livre da vergonha. Eu sou livre da pobreza. O transbordo pertence a mim. Glória a Deus. Aleluia. Amados, derrubamos o medo, silenciamos a vergonha, quebramos a maldição da pobreza. Agora é hora de entrar no lado criativo da aliança, o reino do favor, da sabedoria e das invenções inteligentes. É aqui que Deus não apenas cancela a dívida, Ele multiplica a provisão. É aqui que Ele não apenas o liberta, Ele o estabelece. É aqui que o seu nome se levanta em salas nas quais você nunca entrou. Portas se abrem nas quais você nunca bateu, e ideias fluem do céu que se transformam em rios de rendimento. Hoje vamos decretar o favor, receber a sabedoria e liberar invenções inteligentes que trazem transbordo sobrenatural. Salmo 5:12 diz: pois tu, Senhor, abençoarás o justo, tu o
cercarás da tua benevolência, como de um escudo. Vocês entenderam? O favor é um escudo. O favor cerca você. Isso significa que quando os homens rejeitam você, o favor o aceita. Quando outros são negados, o favor o introduz. Quando outros são ignorados, o favor o levanta. O favor é invisível, mas incontestável. Você não pode ganhá-lo, não pode comprá-lo, não pode fingi-lo. O favor é aliança. Conheci um jovem que foi ignorado no seu trabalho durante anos. Outros, com menos habilidade, eram promovidos antes dele. Ele começou a decretar Salmos 5 e 12 todos os dias. Deus, eu te agradeço. O favor me cerca como um escudo. Ele dizia isso a caminho do trabalho. Dizia-o em voz baixa no escritório. Em 6 meses, aconteceu uma reestruturação e ele foi promovido para uma posição acima daqueles que antes o ignoravam. Eles perguntaram: como você conseguiu este lugar? Ele disse: o favor me cercou. Amados, o favor o colocará onde os seus talentos não conseguem. Digam isto comigo: o favor me cerca como um escudo. Portas se abrem para mim. O aumento vem para mim. Glória a Deus. Mas Deus não para no favor. Provérbios 8:12 diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos de sabedoria ou invenções inteligentes. Invenções inteligentes são ideias dadas por Deus, estratégias divinas e soluções inspiradas que desbloqueiam recursos. Alguns de vocês estão a uma ideia de distância do avanço, a uma estratégia de distância do transbordo, a um sussurro de Deus de distância de um rio de provisão. Lembro-me de uma mulher que estava a afogar-se em contas. Ela orou por transbordo. No silêncio da noite, o Espírito lhe deu uma ideia: começar a fazer pão e vendê-lo na sua comunidade. Parecia pequeno, mas ela obedeceu. Em meses, essa pequena ideia tornou-se um negócio. Em 1 ano, apagou as suas dívidas. Ela levantou-se perante a igreja e disse: a invenção inteligente me trouxe transbordo. Amados, não desprezem a ideia que Deus deixa cair no vosso espírito. Essa ideia pode ser a chave para gerações de abundância. Digam isto agora: eu recebo a sabedoria. Eu recebo invenções inteligentes. Eu recebo estratégias divinas. As ideias fluem para mim. O aumento me segue. Glória a Deus. Deuteronômio 8:18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá poder para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança. Vocês ouviram isso? Deus não lhes dá apenas riqueza. Ele lhes dá o poder de adquirir riquezas, poder para ver oportunidades, poder para gerar ideias, poder para criar rios, poder para multiplicar recursos. E quando vocês andam nesse poder, não é apenas sobre vocês, é para estabelecer a aliança. Isso significa que quando vocês prosperam, a aliança de Deus é exibida. A vossa abundância prega mais alto do que as vossas palavras. As pessoas veem a vossa bênção e sabem que a aliança funciona. Conheci um homem que era fiel no dízimo e na semeadura, mas nunca via aumento. Um dia, ele começou a decretar Deuteronômio 8:18. Deus, eu te agradeço pelo poder de adquirir riquezas. Logo, uma nova conexão veio. Um novo negócio se abriu e, em 1 ano, ele estava livre de dívidas e prosperando. Ele disse: quando comecei a decretar o poder de riqueza, Deus começou a me mostrar as estratégias da aliança. Amados, o mesmo poder repousa sobre vocês. Digam comigo: eu tenho poder para adquirir riquezas. Eu ando em autoridade de aliança. Eu vivo em transbordo. Glória a Deus. E deixe-me dizer isto: o favor e a sabedoria trabalham juntos. O favor abre a porta. A sabedoria lhes mostra o que fazer na sala. O favor lhes dá a oportunidade. As invenções inteligentes transformam isso em transbordo. Um rei deu a José favor, tirando-o da prisão. Mas a sabedoria deu a José estratégia para salvar uma nação e multiplicar a abundância. É assim que a aliança funciona. Favor mais sabedoria é igual a transbordo. Tiago 1:5 diz: e, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça menos a Deus, que a todos dá liberalmente. E o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Será dada. Não talvez, não às vezes, ser-lhe-á dada. Amados, a sabedoria não é rara, é prometida. Tudo o que vocês têm de fazer é pedir e receber. Digam isto ousadamente: Deus, eu peço por sabedoria, e eu a recebo. A sabedoria flui em mim. A sabedoria me dirige. A sabedoria me multiplica. Glória a Deus. Lembro-me de um empresário que falhava em cada empreendimento. Ele estava a ponto de desistir, mas pediu sabedoria a Deus. Uma ideia veio, uma mudança de direção para o seu negócio. Ele obedeceu e, em meses,
O seu rendimento multiplicou-se por dezembro. Ele gritou: a sabedoria transformou o meu fracasso em transbordo. Amados, a sabedoria fará o mesmo por vocês. Digam agora: a sabedoria flui em mim. Invenções inteligentes se levantam em mim. O favor me cerca. O poder de adquirir riquezas opera em mim. O transbordo se manifesta para mim. Aleluia. Graças a Deus pela sua palavra. Graças a Deus pelo Espírito que vive em nós. Amados, caminhamos juntos por esta jornada. Falamos com as dívidas, cancelamos as contas, pressionamos para além do zero em transbordo. Quebramos o medo, estilhaçamos a vergonha e acabamos com a maldição da pobreza. Entramos no favor, na sabedoria e nas invenções inteligentes. Mas agora é hora de selar tudo com um decreto profético. Este é o momento em que vocês não apenas ouvem a palavra, vocês a estabelecem na vossa vida, na vossa casa, nas vossas gerações. Hoje não é apenas sobre vocês. Hoje é sobre os vossos filhos e os filhos dos vossos filhos. A bênção não para em vocês. Ela flui através de vocês. E hoje decretamos que o transbordo corre como um rio através da vossa linhagem familiar. Salmo 112, 3 declara: riquezas e bens haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Vocês entenderam? Riquezas e bens haverá na vossa casa. Não visitas, não curtas temporadas, eles haverão na vossa casa. Isso significa que a provisão da aliança se torna o ambiente do vosso lar. Isso significa que os vossos filhos crescem não no medo da escassez, mas na realidade da fartura. Isso significa que cada hóspede que entra nas vossas portas sente a presença da abundância. Riquezas e bens estão na vossa casa. Glória a Deus. Digam agora comigo: riquezas e bens estão na minha casa. A minha casa é uma casa de aliança. A minha casa é uma casa de transbordo. Amados, Provérbios 13 e 22 diz: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Isso significa que a provisão da aliança não é apenas para a vossa vida, é para as gerações. Não basta dizer: eu me libertei. Vocês devem decretar: os meus filhos nunca voltarão. Vocês devem declarar: a maldição da pobreza para comigo. E a bênção flui através de mim. Lembro-me de um homem que se levantou em fé sobre este versículo. Ele foi o primeiro da sua família a quebrar a pobreza. Ele começou a declarar todos os dias: a herança flui através de mim para os filhos dos meus filhos. Hoje, os seus netos andam em negócios, terras e casas que ele nunca sonhou. Ele me disse com lágrimas: eu não apenas quebrei a maldição, eu comecei um rio. Amados, o vosso decreto hoje pode fazer o mesmo. Digam isto ousadamente: eu deixo uma herança para os filhos dos meus filhos. A maldição acaba comigo. A bênção flui através de mim. Agora, ouçam com atenção. Isaías 65 diz: a abundância do mar se converterá a ti e as riquezas dos gentios virão a ti. Isso significa que recursos pelos quais vocês não trabalharam, riqueza que vocês não procuraram, oportunidades que vocês não criaram, virão até vocês. A abundância do mar é massiva. As riquezas das nações são poderosas, e Deus diz que elas virão a ti. Amados, a vossa confissão hoje puxa recursos de todos os cantos. As finanças fluem do norte, do sul, do leste e do oeste. Digam isto comigo: finanças, vocês vêm a mim agora. Do norte, sul, leste e oeste. A abundância do mar flui para mim. Riquezas das nações vêm a mim. Glória a Deus. E deixe-me declarar sobre vocês o que Amós 9 e 13 promete. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Isso é aceleração sobrenatural. Isso é a bênção a correr mais depressa do que a vossa semeadura. Isso é a colheita a ultrapassar a semente. Isso é a abundância a correr para dentro. Amados, não mais demora. Não mais esperar décadas pela manifestação. Não mais um gotejo lento. O decreto hoje é a aceleração. O transbordo a correr para dentro. Digam agora: a minha colheita ultrapassa a minha semente. A minha abundância acelera. O meu transbordo corre para dentro. Glória a Deus. Aleluia. Agora, deixem-me falar esta bênção sobre vocês como um profeta da aliança. Eu decreto em nome do Deus vivo. Cada dívida é cancelada. Cada conta é paga. Cada corrente é quebrada. Eu decreto celeiros cheios, cálices transbordando, lagares a arrebentar, mesas postas, rios a fluir. Eu decreto riquezas e bens na vossa casa, herança para os filhos dos vossos filhos, favor em cada passo, sabedoria em cada decisão,
invenções inteligentes em cada estação. Eu decreto anjos financeiros libertados, recursos comandados, provisão fluindo. Eu decreto pobreza quebrada, vergonha silenciada, medo destruído. Eu decreto transbordo sobre transbordo sobre transbordo. Levantem as vossas mãos e recebam. Deus, eu te agradeço. A bênção está selada. A aliança está estabelecida. O transbordo está manifesto. Eu te agradeço por riquezas e bens na minha casa. Eu te agradeço pela herança para os filhos dos meus filhos. Eu te agradeço pela abundância a correr como um rio. Glória a Deus. Aleluia. Amados, a partir desta noite, falem ousadamente, comandem diariamente, declarem com autoridade, não mendiguem, não temam, não se contentem. Chamem as vossas finanças, decretem o vosso transbordo. Vivam na vossa abundância. Andem na vossa herança e nunca se esqueçam. A palavra funciona quando vocês trabalham a palavra. Aleluia, glória a Deus para sempre. Este ensino está selado, este decreto está estabelecido e este transbordo pertence a vocês. Digam uma última vez comigo. Finanças vocês vêm a mim agora. Riquezas e bens estão na minha casa. O transbordo pertence a mim. Aleluia. Amém.